Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o conceito de banalidade do mal em Hannah Arendt. Essa filósofa judia alemã teorizou sobre a banalidade do mal exatamente quando ela acompanhou os julgamentos dos chefes nazistas, dos comandantes, logo após a Segunda Guerra Mundial no julgamento de Nuremberg. Ela constatou que no caso deles especificamente, o mal não era fruto de uma paixão, de uma motivação própria ou até mesmo de uma entidade maléfica. O mal era apenas o exercício ou a extensão do cumprimento de um dever. Eles estavam seguindo ordens estritas. Naquele caso bem específico, se eles não cumprissem a ordem, eles corriam risco de vida. Então, eles não eram maus, eles não tinham motivações, muitos deles não tinham nada contra os judeus, mas eles apenas precisavam cumprir o dever. Então vamos falar sobre a banalidade do mal em dois filmes, começando sobre Meninos e Lobos, de 2003. Três amigos, Sean Penn interpretando Jimmy Marcum, Sean Devine interpretado pelo Kevin Bacon e Tim Robbins dando vida a Dave Boyle. Esses três amigos brincavam na rua, moravam no mesmo bairro e um dia um deles, no caso o Dave Boyle, foi levado por um homem dentro de um carro. Ele sofreu abuso sexual e esse fato marcaria a vida principalmente dele, mas também dos outros dois amigos. A partir desse evento eles se separam, não se veem mais, só vão se ver já adultos, ocasionalmente. O fato é que lá, já no presente, com eles já adultos, com filhos adolescentes, o Jimmy Marcum tem uma filha e a sua filha acaba desaparecendo e vai aparecer morta num parque, numa região deserta de um parque. Ora, ele precisa descobrir quem matou a filha dele, mas esse não é o ponto que a gente quer salientar. A gente quer salientar que a filha foi morta simplesmente por uma atitude banal. Não havia uma motivação para a morte da garota. A morte foi maldosa, foi violenta, foi bruta, né? Todo assassinato é, de alguma forma, assim, violento, bruto, mas ela foi morta, eu não posso falar assim, muito especificamente para não dar o spoiler do filme, por motivos banais, por motivo fútil, como se diz em direito. Esse filme ele traz o conceito, imagem da banalidade do mal, na medida em que, para aquelas pessoas que mataram, aqueles meninos que mataram a menina, aquilo foi um ato trivial. Eles não viram aquilo como toda a gravidade que o ato continha, mesmo porque eles eram meninos. Lógico, eles sabiam que era errado, mas não sabia todo o peso que aquilo tinha, e a motivação não tinha um ato que justificasse. Se é que há algo que justifique isso. Mas esse filme nos coloca a pensar o seguinte: a humanidade, o termo humanidade, é algo aplicável que pode se estender a todos? Estamos diante da banalidade do mal quando se torna inútil explicar a gênese do mal. Por que motivou, de onde surgiu, é inútil, o mal já está ali configurado, a pessoa já está morta. Tentar entender os porquês, por isso que ele procura o culpado. Ele procura o culpado e quer a vingança, ele quer uma forma de diminuir o vazio que ele sente pela perda da filha. Ele não está preocupado especificamente em encontrar a razão do porquê eles fizeram aquilo. Os policiais, sim, a polícia procura isso, mas ele faz uma investigação à parte procurando os culpados. Então, ele sente essa sensação, né, de estar só, esse vazio, de que ele precisa buscar esses assassinos para diminuir essa sensação ruim. E aí, outra coisa que a gente pode se perguntar, existe o direito de vingança? Nós podemos cercear alguém o direito de se vingar? Um pai que tem uma filha violentada e morta e deixada numa vala, num parque, teria o direito de se vingar? Quem somos nós para dizer para esse cara que ele pode ou não? A justiça diz que não, mas pense você. O outro filme, Segredo dos Seus Olhos, de 2009, um filme argentino maravilhoso, vencedor do Oscar de melhor filme agora internacional, ele traz o Ricardo Darín interpretando Benjamin Espósito. Ele é um policial
aposentado que viveu no passado uma paixão com a Irene Hastings, interpretada pela Soledad Villamil. Ele está escrevendo um livro sobre um crime que aconteceu no passado. Lá no passado ele tinha um grande amigo chamado Pablo Sandoval, que era o seu parceiro, interpretado pelo Guillermo Francella. Ora, então esses três vão estar envolvidos, os dois como investigadores e ela como promotora. Um crime qual foi? Uma moça também violentada, estuprada e morta. Esse filme ele já trata mais da questão do equilíbrio entre crime e castigo, né? Como diria o Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. O crime tem que ser, ou melhor, o castigo tem que ser proporcional ao crime. Será que a gente consegue? Será que o nosso sistema de direito consegue equilibrar isso? Bom, é uma questão complicada, mas nesse caso específico do filme, me parece que a maldade é devidamente punida. Eu não posso dizer exatamente como, porque seria longo e seria um tremendo spoiler. Mas o fato é que, ao voltar ao passado para escrever o seu livro, ele acaba retomando algumas ideias, algumas noções, e essa visita ao passado acaba redefinindo o seu presente. Eu estou falando do Benjamin Espósito. Aquele crime que nunca foi solucionado lá no passado, agora, no presente, ao ser revisitado, ele ganha novas linhas, novo contorno e, digamos, movimenta toda a ação dramática do filme. Novamente, o desejo de vingança sendo colocado em questão. Quando eu disse que a maldade foi devidamente punida, foi na base da vingança. Né? O desejo de vingança alimentado durante muito tempo e depois essa vingança sendo arquitetada durante muito mais tempo ainda. Pois é, não posso falar mais do que isso. Basicamente assim, dois erros tentando constituir um acerto. Mas como eu aprendi recentemente, dois erros não constituem um acerto, porque dois erros são sempre diferentes. Né? Um erro nunca é igual ao outro. Então, uma frase que eu queria destacar, que foi dita pelo Pablo Sandoval, para terminar, ele diz que as pessoas trocam de tudo nessa vida, só não se troca de paixão. Ou seja, os seus gostos permanecem, né? Há certos gostos que está no nível da paixão, que caminha com uma pessoa durante a vida toda. E é o caso, eles conseguem encontrar o criminoso quando, movidos por essa premissa, eles procuram, né, nas paixões daquele cara, do suposto, do suspeito, alguma pista, e é nas paixões dele que eles encontram uma pista que leva até o criminoso. Então, dois filmes falando sobre a banalidade do mal, sobre Meninos e Lobos, de 2003, e Segredo dos Seus Olhos, de 2009, falando que o mal é sempre algo ruim, e a sua motivação, ela é frívola, ela é fútil, ela é banal. É isso aí, nos vemos na próxima, valeu!